Retomando o áudio e vídeo de número 5 sobre o Tribunal Penal Internacional, apenas uma rápida retificação. No áudio e vídeo anterior eu mencionei a Carta da ONU como tendo sido aprovada em dezembro de 45. Não, ela foi assinada em junho de 1945, 26 de junho de 45, e passou a vigorar em 24 de outubro de 1945. O documento das Nações Unidas, que passou a vigorar em dezembro, foi de 1948 e é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Feita esta retificação, dando aqui sequência na nossa conversa, eu gostaria de mencionar o artigo 13 do Estatuto de Roma, não é? Que diz respeito ao exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional em relação ao crime de agressão. O crime de agressão, uma vez cometido por meio de condutas que lhe são reconhecidas como próprias, ele chega à notícia da Procuradoria, a Procuradoria recebe essa notícia por parte de um Estado membro do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, que o informa o procurador. Este procurador inicia uma investigação ou o inquérito próprio motu, ou seja, a partir da sua iniciativa, não é? E por ele próprio, porque ele recebeu notícias sobre uma suposta prática de crime de agressão. Então, um país que foi vítima de uma invasão noticia isso ao procurador imediatamente, sabendo que o país invasor é membro do TPI e talvez até o país ofendido, violado na sua soberania também o seja. E aí entra a discussão sobre a competência do Tribunal Penal Internacional, né? E em relação a isso, todo Estado parte que tenha cometido uma agressão previamente e que reconheça esta competência, a jurisdição, pode ter o seu nacional apresentado ao TPI como responsável individualmente e criminalmente. Lembre que nós não estamos falando de julgamento de estados, mas de indivíduos pertencentes aos estados, porque estamos pensando aqui em imputabilidade penal, em crime. Então, não estamos falando em responsabilidade de estado, não é? Também uma pergunta que aparece, que surge muito, quando o crime é cometido contra a soberania de um Estado por próprios nacionais, por exemplo, um grupo paramilitar, né? Neste caso, o TPI não atua. Então, o Tribunal Penal Internacional não atuará se a agressão é cometida por nacionais do próprio Estado em seu próprio território. Muito importante esse detalhe, é uma pegadinha típica, né, para a prova da OAB. É muito bom esse tipo de pegadinha. Mas ainda voltando à resolução número 6, editada pela Assembleia de Revisão, pela Conferência de Revisão dos Plenipotenciários, lá do Estatuto de Roma, a Procuradoria, e eu volto aqui ao início da investigação, a Procuradora, hoje a Fatou Bensouda, que é uma jurista africana, né, está terminando o mandato dela em breve, ela recebe a informação de que um Estado teria cometido uma agressão contra a soberania de outro Estado, contra seu território nacional. Primeira pergunta: existem elementos razoáveis? Há uma base de informação mínima razoável para iniciar uma investigação? Esta é a primeira verificação que a Procuradora faz. A segunda verificação que a Procuradora faz é junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ela verifica se o Conselho de Segurança das Nações Unidas já reconheceu esta agressão. Porque a competência do Conselho de Segurança das Nações Unidas é discutir e reconhecer ou não se há uma agressão cometida injustamente contra a soberania e a integridade territorial de outro país. Então, para isso, a Procuradora encaminha por escrito uma série de documentos e notifica ao Conselho de Segurança com informações e documentos, de modo a saber se esse Conselho de Segurança reconheceu ou não essa agressão.
né? E aí a procuradora inicia essa investigação, aguardando a resposta do Conselho de Segurança. Outra possibilidade em que a procuradoria inicia a investigação se dá quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas não apresenta qualquer ocorrência, não aponta qualquer ocorrência, se mantém inerte, parado, num período de 6 meses contados do recebimento da notificação encaminhada pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Atenção, eu falei 6 meses contados, não é do recebimento, 6 meses contados do envio da notificação pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional para o Conselho de Segurança. E aí a primeira possibilidade, não é? Pede-se uma autorização, a procuradora pede ao Tribunal Penal Internacional agora uma autorização para que inicie um juízo de instrução. A estrutura interna do Tribunal Penal Internacional que recebe esta solicitação de autorização da Procuradoria do próprio TPI é a Trial Division, Pre-Trial Division, é o juízo de instrução. A Pre-Trial Division é que autoriza o início de uma instrução processual penal internacional para o julgamento, para investigação, apuração e julgamento do responsável, né? Então, esta é uma possibilidade. Havendo concordância do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é? Vocês verifiquem, vocês poderão verificar que há o início deste juízo de instrução também normalmente com base no artigo 16 desse Estatuto de Roma. Então nós temos aqui essa possibilidade com parecer enviado pelo Conselho de Segurança reconhecendo o crime de agressão, ou sem manifestação do Conselho de Segurança, que se mantém inerte e não responde à procuradora em 6 meses contados do envio da notificação. E aí a Pre-Trial Division, como eu disse, autoriza o início desse processamento, não é? Então, a partir aqui desse momento, pode existir uma situação muito interessante. Um Estado o Estado do qual vem aquele nacional acusado, entende que não há crime de agressão e não investiga esse crime de agressão. Por outro lado, no plano internacional, entende-se, inclusive por meio até de notícias encaminhadas ao Tribunal Penal Internacional, que existe um crime de agressão. Houve um crime de agressão num conflito ocorrido numa certa região de fronteira entre 2 países vizinhos. Nós já tivemos várias questões, inclusive na América do Sul. O canal de Beagle, sempre disputado por argentinos e chilenos, por exemplo, quase levou à guerra aos 2 países. O Brasil intermediou à época, não é? Pois bem, então nós temos a coexistência de 2 sistemas jurídicos, não é? O nacional e o internacional, ou é o que nós chamamos de conflito vertical, né, entre jurisdições criminais nacionais e internacionais. E aí ocorre a necessidade de se saber se um fato é passível de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional e em que circunstâncias isso é possível, fato que nós vamos abordar a partir do vídeo e áudio número 6 agora, e definiremos como se dá a solução desse conflito de competência. Muito obrigado.